acessando esse novo portal. O rei está no campo. Nós estamos ouvindo o chofar todos os dias pela manhã. Quem está escutando o som do chofar pela manhã, diga eu. Ok, então isso é um comando da parte de Deus. Ainda não terminou. O próximo mês vai terminar agora. Ou melhor, não terminou o mês de Elul. O próximo mês vai começar nesse próximo final de semana. Então fique atento aí, porque muitas coisas estão para serem desatadas. E hoje eu quero já adentrar naquilo que o Espírito Santo está ministrando sobre nós, nessa nova estação, que será uma estação de portas abertas, onde nós teremos que guerrear nas portas para obter a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Então eu quero que você vá comigo aí em Isaías capítulo 62. Isaías capítulo 62. Isaías capítulo 62, no versículo 10, diz assim: Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplainai, aplainai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. O Senhor proclamou até as extremidades da terra: dizei à filha de Sião: vê, a tua salvação vem, vê, com ele vem o seu galardão e a sua recompensa diante dele. E serão chamados o povo santo, os remidos do Senhor, e tu serás chamada a procurada, cidade não desamparada. Aqui está falando da Jerusalém, mas eu quero que aí em pé você profetize isso para a pessoa do seu lado. Toda vez que falar filha de Sião, está falando aí da nova Jerusalém. Você vai dizer o nome dessa pessoa. Se você não sabe o nome dessa pessoa, pergunte o nome dela aí agora. Qual é o seu nome? Para você não passar vergonha. Ok, todo mundo sabe o nome da pessoa que vai profetizar? Diga eu. Ok, então quando tiver aqui, olha, dizei a filha de Sião, você vai falar: dizei a pastora Jordana, vê, a tua salvação vem. Você vai profetizar isso. E tu serás chamada povo santo, remido do Senhor. E tu serás chamada a procurada, a cidade não desamparada. Cada pessoa é uma cidade. Então você vai colocar um nome aí dessa pessoa também nessa palavra cidade. Você será chamada pastora Jordana, a não desamparada. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas a partir de hoje, nessa nova estação. Primeiro, nós temos que passar pelas portas. Não. Eu vou dizer como o profeta Isaías disse aqui: passai! Passai pelas portas. Eu acho que o povo de Israel estava meio incrédulo, igual você, por isso que ele teve que repetir 2 vezes. Ele declarou: passai, passai pelas portas. Se você tem que passar as portas estão fechadas ou abertas? Abertas. Então há portas abertas para você nessa nova estação. O que você tem que fazer? Passai pelas portas. Mas não apenas isso, preparai o caminho ao povo. Perceba, você precisa passar pelas portas e você precisa construir um caminho. Quando você constrói um caminho, vem gente atrás de você, vem um povo atrás de você, vem uma multidão atrás de você, vem os familiares atrás de você, vem sua geração atrás de você. Você foi chamado a passar pelas portas e a romper um caminho, construir um caminho para que uma multidão atravesse através de você. Olha para essa pessoa e diga para ela: você é um rompedor. Passai pelas portas
preparai o caminho, aplainai a estrada, tirai as pedras, removam os obstáculos e arvorai a bandeira aos povos. O que significa isso? Você precisa passar, você precisa construir um caminho, você precisa remover os obstáculos, remover o pedregulho, remover as pedras, e você precisa fincar a bandeira nessa nova estação. Você precisa delimitar o seu território. Você precisa arvorar a bandeira, declarando que a partir de hoje essa promessa possui a você e a sua geração. Esse é o tempo de você passar pelas portas, mas esse também é o tempo de você levantar a bandeira e declarar que essa bênção te pertence, que essa promessa te pertence, que a vitória te pertence, que o sonho te pertence. Então eu vim a partir de hoje já, quem antecipa governa, começar a profetizar sobre você, que você vai passar pelas portas, que você vai abrir um caminho onde não há caminho, que você vai remover as pedras, remover os obstáculos, remover os pedregulhos, remover as limitações, mas que você também vai possuir, vai fincar a bandeira, vai arvorar a bandeira, declarando que a bênção do Senhor te pertence. Tudo isso implica numa palavra: conquista. Esse é um tempo de conquista. Diga comigo: eu vou conquistar. Diga comigo: eu sou um conquistador. Você é um conquistador do Senhor. Você é um conquistador de territórios. Você é um conquistador das bênçãos. Você é um conquistador de novas geografias. Você é um conquistador de novas oportunidades. Você não espera as coisas acontecerem. Você faz as coisas acontecerem. Você abre caminhos onde não há caminhos. Você destrói os obstáculos. Você limita e delimita o seu governo num território que você possui. Então agora você está crendo nessa profecia, sim ou não? Tá, mas não para por aí. Diz que o Senhor proclamou. Quando o Senhor proclama, a voz do Senhor é como voz de muitas águas. E muitos falam assim: nossa, essa apóstola grita muito. Eu grito mesmo! Para romper com a religiosidade, a missa católica. Para romper com o status quo. E o Senhor proclama, porque o Senhor também gosta de gritar. Não porque você é surdo, ou eu sou surda, mas porque Ele quer declarar em alto e bom som. O Senhor proclamou, o Senhor abriu a sua boca, a sua voz de trovão foi liberada dos céus, e Ele declara: vê a tua salvação, vem. Quando você passa pelas portas, a salvação chega na sua vida. E não apenas isso, vê que com ela vem o seu galardão, a sua recompensa, os despojos da guerra. O Senhor está preparando tudo isso para você, e você vai ser chamado povo santo. Santo significa ser separado. Você é separado por Deus. Você é separado por Deus. Você é povo separado, povo exclusivo de Deus, um povo redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus. E vão te chamar como cidade procurada. As pessoas serão atraídas até você. As pessoas correrão para ver o que está acontecendo na sua vida. As pessoas correrão para saber qual é a chave da bondade do Senhor na sua vida. As pessoas, os povos, os territórios, as oportunidades te procurarão. Você vai ser chamado procurado e não mais desamparado. Deixa eu te falar algo. Acabou o tempo do esquecimento.
Acabou o tempo do desamparo, do esquecimento. Acabou o tempo do isolamento. Acabou o tempo de depressão. Estamos aí no Setembro Amarelo. Deixa eu te falar algo. É no Setembro Amarelo que nós temos que mostrar a vida de Deus fluindo em nós. Você não vai ser mais chamado desamparado, mas você vai ser procurado. Então eu quero que você use a sua boca profética, porque da sua boca ou flui águas amargas ou flui águas proféticas. E eu declaro que nessa hora toda a água amarga se estanque da sua vida e começa a fluir nessa hora. O fluir profético começa a ser liberado através das suas palavras sobre essa pessoa que está aí do seu lado. E eu quero que você profetize isso para ela. Você vai profetizar como o Senhor está proclamando para você nessa manhã. Então profetiza, olhe bem no olho dela, profetiza, mete o seu dedo apostólico aí, ó, bem na cara dela, para ela entender que é o Senhor que está liberando essa palavra sobre ela. Na contagem de 1, 2, 3, profetiza! Shabranda raya rabasa, shokrondo roboso. Diga: eu vou passar. Diga: eu vou atravessar. Eu vou cruzar. Eu vou acessar as portas abertas para mim. Você crê nisso? Deixa eu te falar algo. Porta no hebraico é a palavra sha'ar, mas também é a palavra dalet, que significa uma porta de entrada, significa um lugar de reuniões, significa marketplace, significa reuniões públicas ou cidade. Porta é um lugar de governo. Então você vai acessar de uma realidade para uma realidade de governo, para uma realidade de mercado, para uma realidade de oportunidades, para uma realidade de networking, para uma realidade de provisão. Vem portas novas para você. Mas no grego a palavra portas implica entrada, implica em portal, implica numa passagem, implica num caminho, implica num lugar de governo. Então quando o profeta Isaías estava dizendo: passai pelas portas, ele estava dizendo: acabou o tempo de ser subjugado e chegou o tempo de governar. Por isso você vai ser procurado. Por isso você não vai ser desamparado. Por isso você não vai ser mais diminuído. Porque chegou o tempo de governo. Quando você acessa as portas, você acessa lugares de governo. Eu profetizo sobre você lugares novos. Profetizo realidades governamentais sendo abertas para você nesse tempo. Profetizo contatos. Profetizo nessa hora licitações. Profetizo concessões. Profetizo acessos governamentais para você nessa estação. Então o que é uma porta? Uma porta é um elemento que te tira de uma realidade e te coloca em outra realidade. O que significa isso? Nessa nova estação que Deus está trazendo para nós, vamos sair dessa realidade míope, medíocre, de desamparo, de obstáculos, de pedras, de escassez, para uma nova realidade de conquista. Quando você acessa, quando você passa pelas portas, você acessa novas realidades sobrenaturais. Vem novas realidades sobrenaturais. Novas dimensões são abertas para você. Levante as suas mãos. Profetizo novas dimensões espirituais sendo abertas para você. Novas dimensões que te darão
Deixa eu te falar algo. Quando você entende que você está transicionando de uma realidade para uma outra realidade, isso não implica apenas na sua vida, isso implica também no povo que está vindo atrás de você. A sua família está vindo atrás de você. Há uma geração vindo atrás de você. Há pessoas que virão atrás de você. Por isso você precisa passar pela porta e preparar o caminho para o povo passar atrás de você. Eu declaro salvação sobre a sua geração, salvação sobre os seus filhos, salvação sobre o seu cônjuge, salvação sobre a sua casa, salvação sobre os seus amigos, salvação sobre as pessoas do seu local de trabalho, da sua escola, salvação porque hoje você decidiu passar pelas portas. Passai! 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 Passai pelas portas. Preparai o caminho. Aplanai. Aplanai a estrada. Limpai as pedras. Arvorai a bandeira. Arvorai a bandeira da conquista. Passai pelas portas. Você acredita nisso? Ainda sinto incredulidade no seu coração. Você acredita que chegou o tempo de atravessar? Chegou o tempo de cruzar, de passar pelas portas. Você crê nisso? Diga: eu passarei e conquistarei a minha herança. Como que eu prego? Como que eu prego, Múcio? Quando a gente está no ambiente profético, eu vejo uma porta grande e dourada se abrindo. E essa porta, ela é uma porta que tem como... ela é torcida com laços dourados. E é uma porta grande. É uma porta grande. E eu ouço os céus dizendo: passai! Esse é o som dos céus. Passai! 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 Eu quero que você faça algo. Você vai dar um passo quando eu gritar passai, ok? Porque profeticamente você já está saindo da sua zona de conforto, do seu lugar onde você estava enraizado nessa escassez. A partir de hoje você já sai do ano que passou e você já vai começar a acessar a nova dimensão, a nova realidade sobrenatural. Você crê nisso? Quando eu disser passai, você vai dar um passo. Eu vou dizer passai 3 vezes. Quantos passos você dará? 3 passos. Para você acessar a terra da sua conquista. Você crê nisso? Ah, mas eu não creio. Eu creio por você. Então eu quero que você dê um passo mesmo não crendo. Porque junto o povo vem com a gente. A gente abre o caminho e o povo passa. Sem entender, mas o povo passa. E eu declaro que nenhum de vocês ficarão presos na estação anterior. Eu ouço os céus. Eu ouço os céus. 3, 2, 1. Passai! 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 Arvorai a sua bandeira! Aleluia! 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 É um novo tempo.
Chambranda raba ya rabasanda rabasaya raba. Chambranda rabasanda rabasa. Ok. Obrigado. Pode se sentar. Que eu tenho que trazer fundamento para você entender o que vai acontecer. Você está preparado? Eu não quero que você perca, se distraia não. Nós estamos construindo algo, mas a gente precisa construir em verdade e em espírito. Ok? Em verdade e em espírito. Precisamos entender o que está acontecendo na realidade sobrenatural. Porque senão é apenas misticismo. E a gente não aceita misticismo. Rejeitamos misticismo aqui nessa casa. Trazemos a revelação da verdade. E por entendermos a verdade, movemos o sobrenatural. Há um tempo atrás, alguém que é bom de data vai poder me ajudar nisso. Há um tempo atrás, ainda nesse ano, eu não sei se foi abril, maio, não lembro o mês que foi. O Senhor trouxe uma palavra muito específica a respeito das portas e dos tipos de portas que estão disponíveis para acessarmos. Quem lembra disso, diga eu. Oi? É porque foi aniversário da Edna, por isso que ela lembra. 30 de abril. Você pode acessar isso no nosso canal no YouTube. Se você não teve aqui nessa ministração, eu acho importante para você entender os tipos de portas que você precisa acessar, porque cada porta, ela demanda uma certa atitude da sua parte. Hoje eu quero falar com vocês de algumas portas bíblicas, algumas portas das escrituras que estão abertas para nós, porque cada porta tem um nome. Não entenderam? Cada porta tem um nome. Cada porta carrega uma identidade. Então você não vai acessar qualquer porta. Você precisa saber qual porta você acessa. Quando você vai em um edifício corporativo ou empresarial, há várias salas. Sim ou não? Você não entra em qualquer sala. Você entra na sala que tem uma placa onde está ali o nome, a identidade da pessoa na qual você quer ter o acesso. Sim ou não? Se você vai buscar um advogado, você não entra na sala de um engenheiro. Se você vai buscar uma consulta médica, você não entra na sala de um cirurgião dentista. Quem está entendendo, diga eu. Então cada porta, ela tem um nome. As portas são nominais. A realidade natural, ela é paralela à realidade espiritual. E na Bíblia nós vemos também várias portas. Vemos vários lugares de acesso. Vemos vários lugares de governo. Vemos aí vários elementos que nos direcionam para realidades diferentes. E eu quero falar com vocês sobre algumas dessas portas. Você está preparado? Ok, eu quero que você anote. A primeira porta é a porta da esperança. E aqui não é programa de TV, mas é a porta da esperança do reino dos céus. Vai aí em Oséias 2, 14 a 17. Nós vamos falar rapidamente sobre cada uma dessas portas. Ou melhor, eu vou tentar aqui falar sobre a maioria delas. Não sei se dará tempo. Portanto, versículo 14 de Oséias 2. Me acompanhem, por favor. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta da esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu à terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor. E da sua boca tirarei o nome dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. O Senhor quer que você abra a porta da esperança. Vou trocar. Som. O Senhor quer que você abra a porta da esperança. O que é a esperança? Bill Johnson diz que a esperança a expectativa é a antecipação alegre daquilo que é bom. Dentro do conceito bíblico, isso é
esperança, uma antecipação alegre daquilo que vai acontecer de bom na sua vida. Deus quer que você abra a porta daquilo que acontecerá de bom na sua vida. Deus tem o melhor para você. Então a esperança é a antecipação alegre. E há algo que você precisa entender. Há uma correlação, há um link aí muito forte entre a alegria e a esperança. Você consegue medir o nível de esperança de uma pessoa medindo o nível de alegria que essa pessoa tem. Você não pode falar que uma pessoa tem esperança se ela está triste, se ela está cabisbaixa, se ela se sente derrotada. Então você precisa ver o teu nível de alegria, a tua medida de alegria. E por isso levante as suas mãos, porque eu sei que o diabo é ladrão da alegria. Ele quer roubar a sua alegria, e eu declaro que o Senhor renova a sua alegria nessa manhã. Que a sua alegria seja renovada nessa nova estação, para que você tenha maior esperança. Você precisa abrir a porta certa. E uma dessas portas, biblicamente, é chamada de porta da esperança. E você mede a esperança de alguém medindo o nível de alegria dessa pessoa. Eu quero declarar que o seu nível de alegria aumentará nesse tempo, porque o Deus da esperança, Ele te encherá de alegria e de paz. Romanos capítulo 15, no versículo 13, diz que o Deus da esperança nos encha de alegria e de paz. Você quer ter esperança, sim ou não? Se encha de alegria e se encha de paz. Quando você tiver alegria e quando você tiver paz, você terá esperança de Deus no seu coração. E aqui o apóstolo Paulo diz que o Deus da esperança, Ele te enche de alegria, Ele te enche de paz, para que você seja rico, cheio de toda a esperança no poder do Espírito Santo. Quem te dá esperança é o Espírito Santo. Se você é uma pessoa desesperada ou desesperançosa, você é uma pessoa que está fora do manto do Espírito Santo. Porque toda vez que o Espírito Santo é manifestado em nossas vidas, vem alegria, paz e esperança. Por isso o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Você precisa se encher de esperança, você precisa se encher da alegria. Agora Oséias nos mostra o nível como nós devemos manter a nossa alegria. Quantos querem aumentar a alegria? Diga eu. Oséias diz que essa mulher que representava a igreja, que era um sinal profético, ela começou a ter um relacionamento, e a profecia foi que ela, acessando a porta da esperança, ela não iria mais chamar Deus de Senhor, ela iria abandonar todos os ídolos, todos os Baals da vida dela, e ela iria ter um nível de intimidade. Ela chamaria não mais de Senhor, mas chamaria Deus de marido. Ou seja, o Senhor aumenta a sua alegria na medida da intimidade que você tem com Ele. Quantos querem mais alegria? Busquem mais a presença de Deus. Sejam mais íntimos da presença de Deus. Porque a alegria não é só uma emoção. A alegria também é o fruto
fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele se desenvolve na medida que você tem relacionamento com Deus. Essa mulher aqui, tipo e figura da igreja, ela começou a ter um relacionamento com Deus. Ela começou a conhecer a Deus na sua intimidade. E porque ela começou a conhecer a Deus na sua intimidade, ela acessou a porta da esperança. Você só acessa a porta de esperança quando você tem relacionamento com o Pai. Quando você deixa de ver a Deus como Senhor e começa a vê-lo como Pai. Começa a vê-lo como aquela pessoa que está próxima a você. E isso traz alegria e paz na sua vida. Eu declaro que a porta de esperança é aberta para você, e à medida do seu relacionamento com o Pai, essa porta começa a se escancarar na sua vida. E isso traz maior alegria para você. Isso traz paz, isso traz realização, isso traz plenitude sobre você. Segunda porta, a porta da fé, é outra porta bíblica que nós vemos. A fé é uma porta, a esperança é uma porta, a fé é uma porta. A fé é a porta para que os céus invadam a terra. Atos capítulo 14, no versículo 27, diz assim: e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrir aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. A palavra fé no hebraico é a palavra emuná, que significa obediência. Você mede o nível da sua esperança pela sua alegria. Você mede o nível da sua fé pela sua obediência. É importante você entender que a sua fé não é pensamento positivo. A sua fé é determinada pela sua obediência a Deus, por quanto você é obediente. Então a tua obediência é a tua fé. A tua obediência atrai as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Se você obedece, Deus te abençoa. Deuteronômio 28. Se você se rebela, se você desobedece, Deus vai sentenciar maldições sobre a sua vida. Então você precisa ver a sua medida de obediência para acessar a porta da fé. Fé é emuná, fé obediente. Mas fé também vem do grego pisteus, que significa confiança. Então fé é obediência e fé é confiança. E confiança, ela é adquirida através de relacionamentos. Entenda, a porta da esperança vem pelo nível de alegria. O nível de alegria vem pelo nível de relacionamento que você tem com o Pai. A fé, ela é determinada pelo seu nível de obediência e pelo seu nível de confiança. E o seu nível de confiança vem pelo seu nível de relacionamento com o Pai. Isso mostra se você confia no Pai ou se você desconfia daquilo que o Pai tem para fazer. Você confia em alguém quando você se relaciona com essa pessoa, sim ou não? Você confia no seu cônjuge se você tem muitos anos de casado, porque você desenvolveu um relacionamento com ele, sim ou não? Então tudo passa por um relacionamento. Diga comigo, relacionamento.
Por isso que o rei está no campo, porque o rei quer se relacionar com você, porque o rei quer se aproximar de você. Por isso que essa é uma década onde nós precisamos buscar a face de Deus, buscar níveis de relacionamento, porque você só vai passar pelas portas se você tiver relacionamento com o Pai. Você só vai atravessar a porta de esperança e a porta da fé se você tem relacionamento. E há uma dinâmica aí para você aumentar a sua confiança. Diz a palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas Romanos também diz que se com a nossa boca nós confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador, e no nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Então há uma dinâmica da fé. Nós precisamos ouvir, nós precisamos crer no nosso coração, e nós precisamos confessar com a nossa boca. Diga comigo: ouvir, crer, confessar. Agora faça assim comigo: ouvir, crer, confessar. Mais uma vez: ouvir, crer, confessar. Você ouve a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você crê no seu coração. Quando você crê no seu coração, você confessa com a sua boca. Por isso o espírito de fé se manifesta. Crie, portanto, falei. Então entenda algo: a sua fé, ela é expressa através daquilo que você ouve, daquilo que você crê e daquilo que você fala. Essa é a dinâmica da fé. Por isso que você precisa ver o que você está falando, porque talvez você esteja liberando só vozes de incredulidade, e assim você não acessa a porta da fé. Mas para você liberar palavras de fé, você precisa primeiro ouvir a palavra de Deus e crer no seu coração. Se Deus falou, eu creio. E se eu creio, eu declaro, eu decreto, eu estabeleço aquilo que Ele falou sobre a minha vida. Sabe por que muitas pessoas não acessam a porta da fé? Por causa da murmuração. E a murmuração, ela vem por sedução. A serpente sussurra no seu ouvido. Você é seduzido e você começa a murmurar. E parte da murmuração vem por causa da inveja do coração. Então a serpente sussurra. Você cria inveja no coração. Você fala murmuração. Todo murmurador é invejoso. Por isso que a partir de hoje, a porta da fé é aberta para você. Porque você não vai ser perseguido pelo anjo destruidor, pela murmuração. Você vai acessar territórios, geografias de conquista, por causa da fé que há no seu coração. Terceira porta, a porta da oração. Primeira porta, segunda porta, terceira porta, oração. Há portas que somente são abertas através da oração. Atos 16, 26 diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo todas as portas foram abertas e foram soltas as prisões de todos. Você quer ver portas abertas na sua vida? Ore, interceda, desenvolva uma vida de oração. Por isso que Tessalonicenses diz: orai sem cessar, ore continuamente, ore sem interrupção, ore
permanentemente, ore incessantemente. Você precisa fazer da sua vida uma oração diária. E não é para você parar e para você orar. O seu espírito intercede diariamente, todos os dias, enquanto você trabalha, enquanto você está fechando um negócio, enquanto você está cozinhando, enquanto você está atendendo seus filhos, enquanto você está conversando com alguém, o seu espírito está ali intercedendo, orando. A chave de toda pessoa bem-sucedida se encontra na sua vida de oração. Persevere na sua oração, que isso abre todas as portas. Todas as portas serão abertas para você, mas você precisa perseverar na oração. Então a oração deve ser um estilo de vida. A oração deve se tornar um hábito, um comportamento na sua vida. E o que é oração? É relacionamento. Oração é busca pela presença de Deus. Oração não é só você ficar falando. Oração é você ouvir aquilo que Deus quer falar para você, para que você creia no seu coração e você comece a declarar isso sobre a sua vida. Orar é você invadir o impossível. Quando você ora, você invade aquilo que é impossível. Apocalipse 5:8 diz que nos céus há taças, há incensários, e quando esses incensários eles são cheios, os anjos liberam esses incensários cheios e derramam sobre a terra. Mas eles são cheios de quê? Apocalipse 5:8 diz que os incensários são cheios das orações dos santos. Você tem um incensário no céu. Aí eu te pergunto, como está o incensário no céu? Está aqui, lá, baixinho? Está na metade? Está 1/3? Está como isso? Como que está a medida do seu incensário? Você quer ver resposta acelerada da parte de Deus na sua vida, sim ou não? Veja como está seu incensário. Você precisa encher os seus incensários. O seu incensário são são as orações dos santos. Você tem um incensário com o seu nome, mas só é derramada a resposta sobre a terra quando esse incensário está transbordando. Querem ver respostas da parte de Deus? Pare de reclamar, pare de murmurar, comece a orar. Você vê a manifestação das respostas quando o seu incensário está cheio de oração. E Apocalipse 8:5 diz que quando o incensário é derramado sobre a terra, há vozes, trovões, relâmpagos e terremotos que são enviados. Sabe o que significa isso? Atividade angelical. Toda pessoa que ora, ela carrega uma atividade angelical junto com ela. Toda pessoa que ora tem comitiva de anjos para trazer as respostas. Você está se sentindo sozinho? Então ore mais, porque quem ora nunca está sozinho. Tem sempre um esquadrão angelical ali pronto para executar as respostas de Deus. A oração é a porta que traz as respostas. A oração é a porta que traz os céus para a terra. A oração é a porta que ativa a manifestação angelical. Sua oração ativa o mover angelical. Quantos querem experimentar manifestações angelicais? Ore mais. Ore mais que você vai ver a manifestação angelical. Quando as taças estão cheias, quando o incensário está cheio, os anjos são liberados, a vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Quando as taças estão cheias, a atividade angelical é liberada. Quando você ora, a sua taça enche e anjos são liberados para trazer a resposta de Deus sobre a sua vida.
Isso é a porta da oração. Faz com que todas as respostas cheguem. Faz com que todas as demais portas sejam abertas sobre você. E aí entra na quarta porta, junto com essa, que é a porta da declaração ou dos decretos proféticos, que está relacionado não apenas à oração, está relacionado também à intercessão. Colossenses 4:2 diz: perseverai em oração. Perseverar em quê? Perseverar em... Veja, com uma oração, a porta da oração e a porta da declaração ou dos decretos proféticos estão juntos, caminham juntos. Perseverai na oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Diga comigo, porta da palavra. A porta da palavra está sendo aberta para você nesse novo ciclo. Aqui o apóstolo Paulo diz que quando nós oramos, há uma porta que se abre, e é a porta da palavra. A palavra precisa ser declarada. A palavra aqui é rema, é a palavra revelada, é a palavra profética que precisa ser declarada e decretada como uma espada. Você precisa não apenas orar, você precisa encher a sua taça, mas você também precisa decretar a atividade angelical. E isso acontece através da porta da palavra. Por isso que nesse tempo você precisa cuidar da sua boca. Cuide das suas palavras. Cuide das suas palavras. Da sua boca ou sai morte ou sai vida. E eu quebro toda sentença de morte nessa hora e declaro e decreto que a partir de hoje a sua boca somente fluirá vida, porque virá o melhor tempo para você. Isaías 55 diz: assim é a palavra que sai da minha boca. A palavra sai da onde? A palavra sai da sua boca. E diz: ela não voltará vazia para mim, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual ela foi enviada. Você precisa enviar a sua palavra, e você precisa ter fé para saber que essa palavra, ela não volta vazia para você, mas ela volta com prosperidade. É isso que Isaías está dizendo. A palavra enviada, ela retorna para você com prosperidade. Você não entendeu? Eu vou dizer novamente. A palavra profética enviada, ela retorna com prosperidade para você. A palavra profética enviada, ela retorna com prosperidade, com recuperação, com bênção, com despojo, com recompensa, com galardão. Não é uma palavra soltada ao vento. Ela tem o seu efeito. E eu declaro que todas as palavras que você enviou, alinhadas aos céus nessa hora, comecem a retornar a você com prosperidade. Comecem a voltar a você com um grande efeito. Comece a voltar para você com uma grande recompensa. A palavra liberada pela sua boca, a palavra profética do Senhor, não voltará vazia. Que mostra isso? Que quando você libera uma palavra profética, quando você acessa a porta da palavra, essa palavra, ela entra em ação, porque você só tem resultado quando você age. Então a palavra, ela não fica como uma informação. Quando você libera, você está gerando ação através das suas palavras. Isso é muito forte. Quando você libera a palavra, você não está liberando uma informação. Deixa eu te falar algo. Nenhuma palavra liberada nesse altar, nesse lugar profético, foi liberada como uma informação.
Todas as palavras liberadas aqui debaixo do temor de Deus são liberadas para provocar ação na sua vida. E quando ela provoca ação, ela traz efeito, ela traz resultado, ela traz recompensa, ela traz ativação angelical, ela traz respostas, ela provoca transformação na sua vida. Você crê nisso? Então diga comigo: há poder na palavra de Deus. Por isso que quando você declara, quando você decreta, você acessa a porta da palavra, você é posicionado para governar, porque suas palavras enviadas, elas te posicionam em regiões, em lugares de governo. Por isso Jó 22:28 diz: decretando tu alguma coisa, ser-te-á firme, e as suas palavras, ou melhor, a sua luz brilhará nos seus caminhos. Quando você decreta algo, a luz é o resultado daquilo que você decreta. Quando você decreta algo, a luz brilha nos seus caminhos. Primeira porta. Me ajuda. Primeira porta. Segunda. Terceira. Quarta. Ok, ou decretos proféticos. Quinta porta, porta de louvor. Isaías 60:18 diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas... Tem alguém aqui? Tá, eu não vou ler, vocês vão ler. 3, 2, 1. Não. Aos muros chamarás de quê? E as portas? Aos muros, as portas, aos muros, as portas. Neemias foi um reconstrutor. Neemias foi um reconstrutor. Ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Esdras construiu ou reconstruiu os portões do templo. E esse tempo é um tempo de manifestação de Neemias e Esdras. Pessoas que irão construir, pessoas que irão reconstruir aquilo que estava em ruínas. Pessoas vão construir muros, e esses muros vão se chamar de... Os muros são chamados de... E as portas? Muros? Portas? Ok, agora... Quando fala de muros de salvação, está falando daquilo que Deus libera para nós. Quando está falando de portas de louvor, está falando daquilo que nós liberamos para Ele. Por isso que salvação e louvor caminham juntos. Por isso que quando uma pessoa é salva, é uma pessoa que louva. Uma pessoa que é salva é uma pessoa que canta alegremente, é uma pessoa que jubila, é uma pessoa que admira, é uma pessoa que exalta, é uma pessoa que louva o nome do Senhor. Não há como você separar louvor de salvação. Você louva pela salvação que Deus te deu, porque os muros são de salvação. Deus libera salvação sobre você, mas quem constrói portas somos nós. Nós construímos portas de louvor. Não adianta Deus construir uma muralha ao nosso redor se nós não construímos portas. Se nós permitimos entradas de inimigos, porque não construímos portas de louvor. Os muros chamarás de salvação. Deus te dá salvação. Deus nos deu salvação. Mas as portas nós entregamos e construímos com louvor. É o que você dá para Ele. O que mostra isso? Que o louvor é uma porta. A oração é uma porta. A fé é uma porta.
porta, a esperança é uma porta, as declarações proféticas é uma porta, mas também o louvor é uma porta. Por isso que Salmos 22:3 diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Aí tem aquelas pessoas que só querem participar da palavra. Porque eu não gosto muito do período de louvor, não. Você está com muros de salvação sem portas. E aí você pergunta, por que eu estou sendo tão atacado? Porque o inimigo não precisa nem pular o muro. Ele já está entrando ali, escancarado na sua vida, porque você não construiu portas de louvor. Você não construiu proteção para a sua vida através de louvores a Deus. Por isso que entenda de uma vez por todas, não é você cantar, não é apenas você dançar, não é você levantar a mão, não é você rir, é você entregar o seu louvor a Ele. Quando você rende o seu louvor a Ele, Ele vem e habita. Quando Ele vem e habita, Ele te cerca de proteção. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Aí você entende porque Neemias 11:12 diz que quando Neemias foi construir ou reconstruir os muros, ele chamou os levitas e chamou pessoas designadas a estarem adorando, estarem orando, estarem liberando ações de graças 24 horas. Por quê? Porque Neemias sabia que as portas precisavam ser construídas com louvor. Por isso que Salmo 100 diz: passai pelas portas dele com ações de graças. Ações de graças é louvor. Entrai pelas portas dele com ações de graças e em seus átrios com louvor. A porta de louvor abre a porta da justiça. Quantos querem ver a justiça de Deus a favor de você? Todos nós queremos a justiça de Deus. E às vezes nós oramos: Pai, que a tua justiça seja feita. Aí a pergunta que eu tenho a fazer para você é: você está louvando apesar das circunstâncias? Você está edificando portas de louvor na sua vida? Você está entrando através das portas de louvor? Porque as portas de louvor abrem portas de justiça, que é a sexta porta. Salmo 118:19 diz assim: abri-me portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Justiça e louvor caminham juntos. Salvação e louvor andam de mão dadas. Louvor e justiça caminham juntos. Deus te resgata, Deus te salva, Deus te liberta, Deus te restaura, Deus te cura, Deus traz sobre você salvação. Você acessa a porta do louvor, você constrói portas louvando o nome do Senhor, rendendo ações de graças, engrandecendo o nome dEle, reconhecendo quem Ele é na sua vida. E quando você louva o Senhor, portas da justiça se abrem para você. Diz o salmista: abri-me as portas de justiça e eu louvarei ao Senhor. Essa é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Eu declaro que você vai entrar pelas portas do Senhor. Você vai entrar pelas portas de justiça. Toda injustiça feita na sua vida nessa hora é apresentada nos tribunais dos céus, e o Senhor faz justiça sobre você. O Senhor faz justiça na sua causa. O Senhor defende a sua causa. A porta do Senhor é justiça, e eu decreto que os justos entrarão por essa porta. Eu decreto que você acessará portas de justiça em nome de Jesus. Agora, as portas da justiça, elas se abrem através do seu comportamento, porque o louvor é um comportamento, a gratidão é uma decisão, é um comportamento que você desenvolve. O reconhecimento a Deus é um comportamento que você desenvolve. Quantos querem ver a justiça de Deus ao seu favor? Se comporte como filho de Deus. Mude a sua conduta, mude o seu comportamento, mude os seus hábitos negativos.
Mude seus comportamentos tóxicos. Comece a mudar, a modificar a sua conduta, os seus padrões mentais. E você vai ver que a justiça de Deus abrirá portas para você. Isaías 26, 1 e 2 diz: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs salvação por muros e antimuros. Abri as portas para que nelas entre a nação justa que observa a verdade. Veja comigo, justiça e verdade. Diga comigo, justiça e verdade. Aqui o profeta Isaías está dizendo que Deus colocou nessa nação muros e antimuros de salvação. Quem libera a salvação é Deus. E Deus, deixa eu te falar, Ele não libera só um muro de salvação não. Ele libera muros e antimuros de salvação. Você está cercado, você está protegido, você está guardado pelo guarda de Israel. Mas o profeta Isaías diz: abri as portas. Diga, eu vou abrir a porta da justiça. Como você abre a porta da justiça? O profeta Isaías disse: abri as portas para que a nação justa entre nela com verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe verdade relativa. A verdade se chama Jesus Cristo. Jesus é a verdade. Não existe a tua verdade, a minha verdade, que as pessoas falam isso hoje, né? Ah, essa é a tua verdade, a minha verdade é diferente. Deixa eu te falar algo. Existe uma única verdade. E é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Tudo que está fora da pessoa de Cristo não é verdade, é mentira. Por isso você precisa caminhar na verdade. Se você quer ver a justiça de Deus ao seu favor, você precisa caminhar na verdade. E aí eu quero que você fique de pé, porque eu já estou terminando. Tínhamos 10 portas, mas vamos terminar no próximo domingo. Vamos parar nessa aqui. Quando os seus lábios falam verdade, as portas se abrem para você. Quando você fala a verdade, as portas da justiça se abrem para você. E aí eu te pergunto: você está vivendo muita injustiça? O que eu estou vivendo é injustiça. A pergunta não deve ser essa: por que eu estou vivendo injustiça? A pergunta deve ser: o que em mim há de injusto que está atraindo essa injustiça para mim? Porque eu preciso caminhar em verdade. Quando eu caminho em verdade, as portas se abrem para mim. E isso foi o que aconteceu. E para isso, para terminar, nós vamos lá em Atos 12. Atos capítulo 12. Diz, versículo 1: por aquele mesmo tempo o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando também prender a Pedro. E isso aconteceu no dia da Páscoa, no dia dos pães asmos. Vai lá no versículo 6, versículo 5. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração contínua por ele a Deus. Deixa eu te falar algo. Você está no lugar certo. Nós oramos continuamente sobre a sua vida. Mesmo que você não acredite, nós oramos continuamente sobre você. Mesmo que você não acredite em ninguém, acredite em mim. Eu oro continuamente pela sua vida. Pedro estava preso. E talvez você fale: ai, apóstolo, eu estou preso. Mas deixa eu te falar, a igreja faz oração contínua. E hoje você vai sair dessa prisão e vai acessar novas portas. Versículo 6.
E na noite anterior, ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 algemas, e sentinelas à porta guardavam a prisão. Pedro foi levado preso. Pedro estava entre 2 soldados. Fora isso, haviam sentinelas que estavam à porta da prisão onde Pedro estava. E Pedro estava fazendo o quê? Dormindo. Olha bem no olho dessa pessoa e diga para ela: não é tempo de dormir. Não é tempo de você adormecer. Não é tempo para você ficar letárgico. Não é tempo para você ficar distraído. Não é tempo para você ficar sonolento. Quem é apostólico não tem que dormir. Quem é apostólico não dorme. Quem é apostólico está ligado o tempo todo. E eu não estou falando de sono natural. Isso você tem que fazer. Isso faz bem para o seu corpo. Eu estou falando do seu espírito. Você não pode adormecer espiritualmente e nem permitir que a sua alma esmoreça ou adormeça. Você já viu aquela pessoa que quer dormir o tempo todo? Leito de morte, isso se chama depressão. Biblicamente, leito de morte. É aquela pessoa que quer ficar dormindo. Ai, que eu estou tão cansada, quer ficar dormindo. Deixa eu te falar algo, cuidado com isso. Porque Pedro estava dormindo e guardas estavam guardando a prisão dele. E ainda por cima tinham soldados. E ele estava dormindo preso. Não é tempo de dormir. Versículo 7. Mas de repente, hoje o seu de repente chegou. De repente sobreveio um anjo do Senhor. Lembre, a igreja fazia contínua oração. A igreja encheu a taça, encheu o incensário, acessou a porta da oração, acessou a porta da declaração e dos decretos proféticos, encheu a taça e anjos foram enviados para trazer a resposta. Pedro estava dormindo, a igreja estava trabalhando, a igreja estava orando, Pedro estava dormindo. Anjo foi enviado para libertar Pedro. E resplandeceu uma luz na prisão, tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te. Aí eu quero te dizer algo. Pedro estava fazendo o quê? Cuidado, porque aqueles que dormem perdem o mover angelical. Pedro estava dormindo, e ele dormiu, e o anjo foi enviado. O anjo foi enviado e diz a palavra que resplandeceu a luz. Joga a luz aí, Ricardinho, no povo. Joga uma luz forte. Isso. Quando resplandece a luz, o seu globo ocular, seus olhos, eles sentem isso, sim ou não? Quando você está dormindo e alguém acende a luz do quarto, você sente, sim ou não? Pedro não sentiu nada. Pedro não sentiu nada. Porque ele estava dormindo o sono da morte. Ele estava depressivo. E a palavra de Deus diz que o anjo resplandeceu uma luz. E Pedro continuou dormindo. Tanto que Pedro teve que se aproximar dele. E a palavra de Deus diz que tocando Pedro, o despertou. E ele disse: levanta depressa. O anjo se apresentou. Pedro não percebeu. Pedro estava adormecido. O anjo teve que falar: aqui, pelo amor de Deus, eu estou aqui. Levanta, acorda. Toca aí, essa pessoa do seu lado. Toca assim, isso, chama a atenção. Fala com ela: levanta depressa. Levanta depressa. Diga para ela: a porta está aberta. Você precisa levantar depressa. A porta está aberta. Pare de dormir. Pare de dormir. O anjo disse: levanta depressa. Vamos, amigo, levanta depressa. E caiu
caíram-lhes as mãos as algemas. Primeira coisa que acontece quando você é despertado por Deus, as algemas caem da sua vida. Eu declaro nessa hora que algemas caem das suas mãos, grilhões são quebrados dos seus pés, vendas são rasgadas dos seus olhos, manto de opressão, fardo, jugo é removido sobre você. Toda pressão, tudo aquilo que te oprimia nessa hora é removido da sua vida. Você se sente livre, você não está mais preso, você não está mais limitado, porque uma porta se abriu. Diz: ei, Pedro, levanta-te depressa. E imediatamente as algemas caíram. E o anjo continuou e falou: cinge-te e calça as tuas sandálias. O que significa isso? Aí eu quero dizer, nós estamos falando de qual porta? Qual porta? Ai, glória a Deus, quem falou? Amanda, obrigada. Uma salva de palmas para Amanda. Nós estamos falando da porta da justiça. Eu estou aqui toda uma encenação para falar da porta da justiça e você se perdeu. O anjo despertou Pedro. Levanta-te depressa. Pedro foi livre, as algemas caíram, as cadeias foram quebradas. Ele foi livre, mas o anjo não parou de falar. O anjo falou algo: cinge-te e calça as tuas sandálias. Efésios 6 diz que nós devemos cingir com o cinturão da o quê? Você precisa se cingir com a verdade para acessar a porta da sua libertação. Você precisa deixar de andar em mentira. Você precisa deixar de auto-sabotar. Você precisa de deixar de acreditar como verdade aquilo que o diabo está colocando na sua mente. Você precisa se cingir com a verdade. E cingir com a verdade é cingir de Jesus. Você precisa se revestir de Jesus. Pedro estava adormecido. E o anjo falou com ele: agora é hora de você mudar a sua conduta, Pedro. Você tem que mudar o seu comportamento. Você tem que mudar o seu comportamento. Deixar de ter um comportamento autossabotador para ter um comportamento de um conquistador. Cinge-te com a verdade e calça as tuas sandálias. As sandálias são do evangelho As sandálias trazem boas notícias. O anjo estava dizendo: você precisa ser regado com verdade e regado com a paz, regado com a novidade do reino. Qual era a novidade do reino para Pedro? Que ele iria ser salvo. Você quer acessar a porta da justiça? Acesse construindo a porta do louvor. Como você constrói a porta do louvor? Mudando a sua conduta. Salmo 118, o que a gente leu, Isaías 26, o que a gente leu. O profeta Isaías diz: passai, entrai pela porta, a nação justa que observa a verdade. Pedro só passaria pela porta se ele estava revestido da verdade. Muitas pessoas não atravessam a porta da justiça porque querem andar em injustiça. E injustiça é corrupção. Injustiça é iniquidade, é aquilo que é torto, aquilo que é distorcido, é aquilo que eu quero fazer, que eu não quero fazer, mas eu faço. É a condição distorcida do nosso coração. Você precisa matar, mortificar o seu maior inimigo. Sabe qual é o seu maior inimigo? Você mesmo. Você precisa ser revestido da verdade. Você não tem toda a verdade. Jesus é a verdade na sua vida. O anjo falou: levanta-te depressa, cinge-te com a verdade, calça as boas novas, porque eu tenho boas novas para você. Você vai sair daqui. E não parou por aí. Diz no versículo 9: e ele o fez, e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Diga comigo: cingir com verdade, calçar com a paz, colocar uma capa. Você quer acessar a porta da justiça? Você precisa estar debaixo de cobertura.
você precisa estar debaixo de autoridade espiritual. Não tem como. Muitas pessoas querem acessar a justiça. Eu quero ver a justiça de Deus sobre a minha vida. Eu quero ver a justiça. Mas são pessoas que não estão debaixo de autoridade. São pessoas que não colocam a capa. São pessoas que estão fora de qualquer manto. Não tem como você experimentar a justiça se você está perdido, isolado. Se você está aí como um errante, como um andarilho, uma pessoa solta que vai para lá, vai para cá. É aquela pessoa que vive mudando a sua vida toda hora, toda a vida. Você já viu essas pessoas assim? E nada contra, há pessoas que elas vão crescendo e por isso elas vão mudando de ambiência. E é correto isso. Eu estou falando de pessoas que não fincam raízes. E essas pessoas, elas não crescem. Elas mudam de um lugar para o outro. Por quê? Porque aonde ela pisa se torna estéril. E ela não vê o fruto. Aí ela acha que a culpa é do ambiente. Não é do ambiente, é ela mesma. Que está debaixo da maldição do errante. Porque não tem capa, não tem autoridade, não reconhece a autoridade divina. Aí por onde ela vai, ela pisa, a terra fica estéril. Biblicamente diz que a terra vomita. A terra não produz fruto. Por quê? Porque essa pessoa está perdida. Eu declaro, levante as suas mãos. Você não chegou aqui à toa. Você não chegou aqui à toa. Você está debaixo de autoridade. A capa, o manto está sobre essa casa, está sobre nós. Nós não estamos debaixo da maldição do errante. Nós estamos debaixo de autoridade. E por isso nós temos a capacidade de sair e atravessar as portas com justiça. Mas não parou por aí. Diz, versículo 9: Pedro saindo o seguia. E não sabia se era real o que o anjo estava fazendo, porque pensava que estava tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de... Oh meu Deus, me ajuda. Atos 12, versículo 10. Coloca no telão para mim. Chegaram aonde? A porta de... Essa é uma porta que nós vamos falar nos próximos domingos. Mas eu quero só deixar o gostinho do que aconteceu com Pedro. Chegaram à porta de ferro, porque a porta de ferro, ela precisa ser aberta, e ela está sendo aberta. Que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesmo. Isso que vai acontecer. Essa porta você não vai precisar fazer nada. Essa porta de ferro, ela vai se abrir sozinha. Porque você está cingido com a verdade. Porque você está calçado com as sandálias do evangelho da paz. Porque você está com a capa sobre o manto de proteção da paternidade de Deus. A porta de ferro tem que se abrir para você. A porta de ferro é a antítese da porta dos céus. Nós falaremos sobre isso mais à frente. Mas a porta de ferro se abrirá por si só. E eu quero que você guarde essa palavra. A porta de ferro irá se abrir por si só. Quando o anjo disse o que Pedro tinha que fazer, e Pedro obedeceu e seguiu aquilo que o anjo estava falando, a porta da justiça foi aberta e ele foi livre. Ele recebeu a resposta daquilo que ele precisava, porque Pedro estava preso injustamente. Há coisas na sua vida, áreas na sua vida que estão aprisionadas de forma injusta. Mas eu vim da parte do Senhor hoje para dizer a você que hoje você está saindo dessa prisão. Hoje essa área da sua vida, área emocional, talvez área eu sinto área fisiológica da sua saúde, área conjugal, área financeira, eu não sei qual foi a área que foi levada à prisão. Mas essa área, eu vejo no Espírito nessa hora, anjos tirando essa área de prisões infernais
e trazendo integralidade à sua vida. A justiça de Deus começará a ser estabelecida. A justiça de Deus começará a te fazer inteiro novamente. A justiça de Deus começará a se manifestar, trazendo respostas. E por isso, Pai, eu declaro em nome de Jesus uma manifestação angelical, resgatando, restaurando, restituindo nessa hora todas as portas. A porta de esperança, a porta de fé, a porta de oração, a porta da declaração profética dos decretos, a porta de louvor, a porta da justiça, em nome de Jesus. E se você crê, atenda o comando do Senhor e passe pela porta. Diga: eu acesso nessa hora a porta de esperança. Recebo alegria e paz. Eu acesso nessa hora a porta da fé, através da obediência, através da confiança. Eu acesso nessa hora a porta de oração. Eu ouço a palavra de Deus. Creio no meu coração. Declaro com a minha boca: essa palavra não voltará vazia, mas prosperará, trará recompensa e respostas para mim. Eu acesso a porta dos decretos proféticos. Recebo a revelação da palavra profética e construo novas realidades para mim. Eu acesso a porta do louvor e declaro que a minha conduta, meu comportamento será de gratidão, reconhecimento, admiração, honra, valorização, justiça, verdade diante de Deus. Declaro que os muros de salvação me protegem e decreto que se constrói as portas de louvor. Eu acesso a porta da justiça com louvor. Eu declaro que não dormirei, não estou debaixo da sonolência do inferno, não estou debaixo do estupor, da letargia, não estou enraizado no leito de depressão